Ela é excêntrica, ela é polêmica e dona de frases icônicas, como "ai que loucura, ai que badalo". Ela faz parte da elite carioca, mas de onde vem tanto dinheiro? Ela seria apenas uma personagem ou ela realmente tem essa personalidade diferente? Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar dela, a brasileira icônica Narcisa. Se você, assim como eu, já ficou curioso pensando de onde ela veio, por que ela é assim, por que ela fala desse jeito, ela tem algum problema? Qual a história de vida dessa mulher? Pega a sua pipoca que eu vou te contar tudinho. Os Tamborindegay, a família de Narcisa, tem uma longa tradição política. O pai de Narcisa foi um respeitado advogado, político e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. E sua mãe, Beatriz Saldanha, veio de uma família abastada, herdeira de fazendas e imóveis no interior do Brasil. Narcisa Cláudia Saldanha Ferreira Tamborindegay, nascida no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1966. Ela foi criada no Leblon e sua família, como eu já disse, era uma família influente. Em um trecho de uma entrevista, Narcisa disse: "Eu nasci rica, sempre fui mimada, mas também sempre fui generosa. Ai que loucura." Ela sustenta uma vida bem luxuosa, graças a uma herança deixada pelo seu pai. Ela possui imóveis no Rio de Janeiro, uma mansão em Angra dos Reis. Está sempre participando de eventos da alta sociedade. Narcisa é formada em Direito e também estudou jornalismo. Ela é amiga de diversas pessoas famosas, inclusive em uma entrevista ela disse: "Eu adoro os famosos, eu também sou famosa, mas gosto de tratar todo mundo bem, desde o porteiro até o presidente." Depois dela participar de um programa chamado Mulheres Ricas em 2012, foi o que tornou ela ainda mais conhecida nacionalmente. Ela teve um relacionamento, sabe com quem? Com o Boninho. O relacionamento durou 3 anos, de 83 a 86. Juntos tiveram uma filha, Mariana. Ela também teve um relacionamento com um dos advogados mais famosos do Brasil, Cacai, no qual também teve uma filha, Catarina. Narcisa também tem um lado que é pouco conhecido, ela é muito solidária. O que mais gosta é de ajudar os outros, a riqueza de verdade está no coração. Seu comportamento é considerado excêntrico, na verdade ela é uma mulher livre, que se preocupa muito pouco com o que os outros pensam. Então, por trás de todo luxo, glamour, viagens internacionais e muita história para contar, Narcisa também se dedica a causas sociais. Um deles é o Lar da Narcisa, um orfanato, localizado no Rio de Janeiro. O orfanato não foi fundado por ela, mas recebeu seu nome em homenagem, já que ela tinha uma relação ativa com a instituição. Ela disse, inclusive, que o Lar da Narcisa é a grande paixão dela, que as crianças dão força a ela, me dão vida e eu dou amor a elas, e recebo muito mais de volta. Ela leva presentes, promove festas. Sempre que fala do orfanato, Narcisa se emociona. Narcisa e Glória Maria também eram grandes amigas. Elas se conheceram há muitos anos e eram frequentemente vistas em festas, jantares e até mesmo viagens. Narcisa chamava Glória Maria de minha irmã de alma. Mas afinal, Narcisa foi diagnosticada com algum tipo de síndrome, algum problema? Muitas pessoas já se perguntaram isso. Tem muita especulação em cima desse tema, na verdade. Já que seu comportamento é super espontâneo, excêntrico, muitas vezes até caótico, Em entrevista ao GNT, ela disse: "Sou intensa, sou exagerada, sou feliz, não sou louca, sou autêntica. Se ser feliz, ajudar os outros e ser sincera é ser louca, eu sou louquíssima." O que sabemos é que Narcisa já falou abertamente sobre fazer terapia, acreditar em espiritualidade, energia. Então ela seria apenas intensa ou seria doidinha mesmo? Seu estilo de comportamento podem lembrar traços de uma personalidade histriônica, mais dramática, exagerada, teatral. Com certeza ela é única, gente? E esse foi um resumo da história da vida da Narcisa. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.